Estamos aqui para falar da obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Essa obra é uma obra com características naturalistas. Quais são essas características? Bom, os naturalistas começaram a estudar o comportamento humano e social, querendo achar saídas e soluções e dando críticas. Daí surgiu o termo naturalismo. Naturalismo é uma ramificação com o realismo, por ser também muito objetivo. No naturalismo, sua principal característica é o rigor científico. Tudo tem que ser comprovado cientificamente. Quais são os principais temas do naturalismo? Bom, são crimes, adultérios, problemas sociais, classes sociais e por aí vai, nesse mesmo sentido. Quais são os principais autores do naturalismo? Aloysio Azevedo, que é o autor de O Cortiço, que foi publicado em 1890. Também de Aloysio Azevedo, O Mulato, em 1881. Inglês de Souza, em 1891, com O Missionário, obra que influencia o meio e o indivíduo. Adolfo Caminha, com A Normalista, em 1892, e O Bom Crioulo, em 1895. Esses são os principais autores do naturalismo. Bom, o naturalismo, ele também tem como sua característica muito forte a zoomorfização. O que seria? Sempre está comparando o ser humano com atitudes animais. Eu vou ler uma passagem do livro, muito breve, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. E durante 2 anos, o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente. E ao lado, o Miranda assustava-se, inquieto com aquela exuberância brutal de vida, aterrado defronte daquela floresta implacável que lhe crescia junto da casa, por debaixo das janelas, e cujas raízes piores e mais grossas do que serpentes pingavam por toda parte, ameaçando rebentar o chão em torno dela, rachando o solo e abalando tudo. Além da zoomorfização, que aparece não só nesse trecho, como também quando ele fala como larvas no esterco, ou também usa o verbo minhocar, que é uma adaptação, ele também compara o cortiço com uma estrutura biológica. Sendo uma estrutura biológica, o que a gente pode prever? Que o cortiço nasce, cresce, se desenvolve e morre. Eu separei alguns tópicos para que a gente tenha maior conhecimento sobre a obra. O narrador, como que é o narrador? Bom, o narrador, o texto é narrado em terceira pessoa. E o narrador é onisciente. O que seria um narrador onisciente? Aquele que tem conhecimento de tudo, que pode até dar opiniões sobre pensamentos, sobre atitudes das personagens. O narrador chega até a ser comparado com um deus do livro. Mas essa comparação com Deus é ilusória, porque já é uma característica do naturalismo a objetividade. E com a objetividade não seria possível o narrador fazer parte dessa história. E o tempo, quando ocorre? O tempo a história se passa no Brasil no século XIX, no Rio de Janeiro, mais precisamente bairro Botafogo. E é muito importante a relação de tempo com o crescimento do cortiço e com o enriquecimento do João Romão. E o espaço? São 2 espaços que aparecem no livro Cortiço. O primeiro é o cortiço, lembrando que a personagem é cortiço e não quem vive nele. Bom, o cortiço que é feito do quê? Casebres mal arranjados, onde a população mais pobre vive. E também o segundo espaço que aparece são os sobrados, representando comerciantes, burgueses, representando a classe maior, com mais, como que eu posso dizer, status. Outra característica muito importante do naturalismo é o determinismo. O que seria isso? Que a personagem vai se envolver e se influenciar muito pela raça, meio e momento. Lembrando que o meio é o Brasil e, mais precisamente, os brasileiros. Outra coisa, a força do sexo. O sexo é muito mais importante do que a cobiça e
e a ambição desse livro, que é o caso do João Romão, com aquela sempre pensando em se dar bem, sempre pensando em enriquecer. O sexo é super valorizado, que é o quê? Uma característica muito importante do naturalismo, a supervalorização do sexo, como aparece nesse trecho do livro que eu vou ler agora para vocês. Naquela moada estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia, ela era o calor vermelho das cestas de fazenda, era o aroma quente dos trevos e das baunilhas, que o atordoaram nas matas brasileiras, era a palmeira virginal e esquiva que não torce a nenhuma outra planta. Era o veneno e era o açúcar gostoso, era o sapoti mais doce que o mel e era a castanha do caju que abre feridas com o seu azeite de fogo, e era a cobra verde e traiçoeira, a lagarta viscosa e a muriçoca doida que esvoava-se havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os seus desejos, acordando-lhe as fibras, embandecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de cantatárias que zumbam em tom da Rita Baiana, o espelhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. O que quer dizer aqui? Que a Rita Baiana era a imagem do sexo dentro do cortiço. Estamos aqui com a Laís, onde ela irá falar um pouquinho mais sobre a história O Cortiço. Vai falar sobre o enredo e observações importantes. O livro começa com João Romão, que era português e dono de uma venda. Ele queria muito enriquecer. Para isso, explorava de seus trabalhadores e roubava do peso das mercadorias de sua venda. Ele tinha uma amante, Bertoleza, que era uma escrava fugida, e que o ajudava trabalhando sem descanso. Em contrapartida a João Romão, surge a figura de Miranda, um comerciante bem-sucedido que compra um sobrado ao lado do cortiço. E entra numa disputa contra João por uma braça de terra. Uma braça equivale a 2,20 metros. E ele deseja comprar para aumentar o seu terreno. Como eles não entram em consenso, eles param de falar provisoriamente. Com inveja de Miranda, que possui uma condição social mais elevada, João Romão trabalha arduosamente e passa por privações para enriquecer mais do que seu oponente. Um fato, no entanto, muda a perspectiva de João Romão. Miranda recebe o título de barão. João Romão entende que não basta ganhar dinheiro, é preciso também ostentar uma posição social mais reconhecida e elevada. Frequentar ambientes requintados, ler romances, ir aos teatros, adquirir roupas finas, ou seja, participar ativamente da vida burguesa. No cortiço, paralelamente, estão os moradores de menor ambição. Destacam-se Rita Baiana, Capoeira Firme, Jerônimo e Piedade. Um exemplo de como o romance procura demonstrar a má influência do meio sobre o homem é o caso do português Jerônimo, que tem sua vida exemplar até cair nas graças de Rita Baiana. Opera uma transformação no português trabalhador que muda todos os seus atos. A relação entre Miranda e João Romão melhora quando o comerciante recebe o título de barão e passa a ter superioridade sobre seu oponente. Para evitar as conquistas do rival, João Romão promove várias mudanças na estalagem, que agora ostenta ares aristocráticos. O cortiço também muda, perdendo o caráter de desorganizado e miserável para se transformar na Vila João Romão. O dono do cortiço aproxima-se da família de Miranda e pede mão da filha do comerciante em casamento. Há, no entanto, um empecilho representado por Bertoleza, que, percebendo que o João Romão queria se livrar dela, exige usufruir os bens acumulados a seu lado. Para se ver livre da amante, que atrapalha seus planos de ascensão social, Romão anuncia a seus donos como uma escrava fugida. Em gesto de desespero, prestes a ser capturada,
Bertoleza comete suicídio, deixando o caminho livre para o casamento de Romão. O romance social. Todas as existências se entrelaçam e repercutem umas nas outras. O cortiço é um núcleo gerador de tudo que foi feito à imagem de seu proprietário. Cresce, se desenvolve e se transforma como João Romão. A situação da mulher. Nesse livro, as mulheres são reduzidas a 3 condições. A primeira, de objeto, a segunda, de sujeito e a terceira, de objeto e sujeito simultaneamente. No objeto, as mulheres são usadas e abusadas pelo homem, como é a situação de Bertoleza e Piedade. Na segunda, de sujeito, são as que se independem do homem, prostituindo-se, como Leone e Pombino. A terceira, de objeto e sujeito simultaneamente, é o caso de Rita Baiana. Alegoria do Brasil. Mais do que empregar preceitos do naturalismo, a obra mostra práticas recorrentes no Brasil do século XIX, na situação do capitalismo incipiente. O explorador vivia muito próximo ao explorado. Daí a estalagem de João Romão estar junto aos pobres moradores do cortiço. Ao lado, o burguês Miranda, de projeção social mais elevada do que João Romão, vive em seu palacete com ares aristocráticos e teme o crescimento do cortiço. Isso pode-se dizer que o cortiço não é somente um romance naturalista, mas uma alegoria do Brasil. O autor naturalista tinha uma tese a sustentar sua história. A intenção era provar pelo meio da obra literária como o meio, a raça e a história determinam o homem e o levam à degradação. A obra está a serviço de um argumento. Aloysio se propõe a mostrar que a mistura de raças em um mesmo meio desemboca na promiscuidade sexual, moral e na completa degradação humana. Mas, para além disso, o livro apresenta outras questões pertinentes para pensar o Brasil, que ainda são atuais, como a imensa desigualdade social. Para encerrar, eu vou falar sobre observações importantes sobre o livro. O desfecho do livro. Nós temos de observar o desfecho do livro com muita atenção, em que perseguem para capturar a escrava fugida, Bertoleza. E ele é relatado com exagero e ironia. A nega imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmadas no chão e com outra segurando a faca da cozinha, olhou alterada para ele, sem pestanejar. Os policiais, vendo que ela não despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza, então, erguendo-se com ímpeto diante a bravia, recuou de um salto e, antes que alguém conseguisse alcançá-lo, já de um só golpe certeiro e fundo, rasgara o ventre de um lado a outro. E depois embarcou para a frente, rugindo e esfanciando moribunda numa lameira de sangue. João Romão fugira até o canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. Neste momento, parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha, de casaca, trazer-lhe respeitosamente o diploma de sócio benemérito.